minhas amigas e meus amigos, na luta pela reconstrução nacional. Alegrias! Minhas amigas e meus amigos, afinal, estes falsos profetas, esses sacerdotes da ganância, estes sepulcros caiados do fundamentalismo evangélico, encontraram um adversário à altura. O ministro Flávio Dino. Flávio Dino não tem papas na língua. Ainda outro dia, sendo sabatinado na comissão do Senado, na comissão de inquérito do Senado sobre a CPI de 8 de janeiro, sei lá, coisa parecida, deu um banho, deu um show, fez calar seus adversários, fundamentando, sendo claríssimo. Flávio Dino tem uma capacidade de ser muito claro na sua fala. Ele não faz firulas, ele não pretende ser um candidato à Academia Brasileira de Letras. Ele fala uma linguagem que o povo entende, que a gente entende. Botou deputados no lugar certo, deu lição de jurisprudência, deu lição de democracia. E agora, falando sobre os falsos profetas, sobre as igrejas e seus condutores evangélicos, o evangelistão, essa coisa que está tomando conta do Brasil, esse fanatismo religioso, Flávio Dino usa exatamente o discurso deles próprios como antídoto contra o veneno deles. De origem cristã, embora tendo pertencido ao Partido Comunista e, portanto, com pensamento marxista e dialético ainda na sua estrutura, embora esteja no PSB, para poder conseguir se eleger senador, para poder conseguir se eleger de alguma forma, foi para o PSB. Mas Flávio Dino tem uma estrutura de um discurso similar aos fundamentalistas evangélicos. Similar, mas não semelhante. Ele também sabe interpretar a Bíblia, só que ele faz a interpretação popular, a interpretação democrática, progressista, humanista, cristã, a verdadeira interpretação do Evangelho. E com essa interpretação é que ele combate, bota para ferrar em cima desses falsos profetas. Falando sobre a anistia dos golpistas de 8 de janeiro, anistia a Bolsonaro, anistia a Anderson Torres, anistia a todos que tramaram contra a democracia brasileira nos últimos 4 anos, ele diz que não tem perdão. E ele vem com um argumento que os próprios adversários do evangelistão são obrigados a entender ou a procurar rebater de alguma forma. Ele fala a linguagem deles, que é uma coisa que eu sinto falta na esquerda brasileira. Acostumado a um discurso político, de agitação, de colocação de projetos, a esquerda brasileira afastou-se por completo, desconhece por completo a espiritualidade, as palavras religiosas, budistas, hinduístas, não toca nesse assunto, vai em frente. Quando muito cita um filósofo grego. E aí quando vem essa turma de falsos profetas, esses ganhadores do dinheiro alheio através de dízimos fáceis, eles vêm com um discurso que a esquerda não sabe rebater, porque a esquerda desconhece esse processo, com raras exceções de um ou outro deputado progressista, evangélico ou cristão. Flávio Dino não tem estrutura, tem estofo. Falando sobre anistia, ele disse: Deus não concedeu anistia a Adão e Eva, não teve perdão, transgrediram, foram punidos. Está na Bíblia, é a primeira punição da história da humanidade. Adão e Eva transgrediram a lei, transgrediram a ordem e foram punidos. Não foram mortos, mas foram viver na carne, perderam o paraíso. É isso que Flávio Dino fala, referindo-se à anistia. Se Deus não anistiou Adão e Eva, por que nós vamos anistiar os crimes cometidos pelos golpistas de 8 de janeiro? E agora, eu quero ver a saída desses falsos profetas, desses teólogos de ocasião, teólogos de feira livre. Como é que eles vão discutir com alguém que tem base filosófica, espiritual, teológica, conhece o Evangelho, sabe do que está falando, como Flávio Dino? A barra pesa. E ele fala uma linguagem claríssima.
Quando vem com aquele papo, conhece Jesus? Conheço Jesus sim, aquele que derrubou os mercenários do templo, que se teve a ira santa quando transformaram o templo em mercado, como vocês fazem. E aí vai por aí. Como é que fica? Afinal, Flávio Dino consegue falar uma linguagem que o adversário fala. Mas ele usa essa linguagem para derrubar o adversário. Ele bota para ferrar. É fantástico. Cada dia mais admirado com Flávio Dino. E ele fala de cadeira e não tem rabo preso. É a primeira vez que eu vejo um ministro da Justiça democrático, porque eu me lembro de Armando Falcão, da ditadura militar, que dizia nada a comentar, e botando para quebrar em cima da democracia. Há outros ministros da Justiça anódinos, ministros da Justiça que não fediam nem cheiravam, que só faziam cumprir ordens do presidente. Flávio Dino tem personalidade própria e fala com profundidade. Fiquei encantado com a lição que ele deu sobre a anistia, porque ele foi procurar na Bíblia, no Evangelho. Porque a Bíblia foi formada de tal forma, juntando vários livros e várias passagens, para dar conveniência de ter interpretação aberta para tudo. Não, este livro não entra. Não, estes apócrifos não valem. Vamos botar aqui, através de concílios, inspirados, dizem os católicos, pelo Espírito Santo. Não vou discutir a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta de diversas formas. E pode ser que os cardeais reunidos para fazer os concílios e rever a Bíblia, instruir a Bíblia. Porque no tempo de Jesus não tinha Bíblia, não tinha Novo Testamento. Ele estava escrevendo, vivendo o Novo Testamento. Só havia o Velho Testamento, a Torá judaica. A Bíblia foi criada depois e foi aprimorada séculos e séculos de cristianismo em seguida, de acordo com as conveniências. Não que não seja inspirada pelo Espírito Santo, não estou discutindo isso, não vou entrar nessa discussão. Mas é um livro que se presta a diversas interpretações, é um livro aberto, é uma viagem, é uma filosofia fantástica. A esquerda não sabe utilizar disto. O máximo que chega a dizer é o sermão da montanha, ou então é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas não sabe aprofundar a discussão na linguagem acirrada com que vieram à cena do país esses evangélicos fundamentalistas. E ele os classifica de sepulcros caiados. A mesma palavra que Jesus usou, referindo aos seus sacerdotes da época. Realmente, estes falsos profetas com Flávio Dino estão em palpos de aranha. E a gente vai junto. A gente vai solidariamente, fraternalmente, de forma cristã, humana, de mãos dadas, nesta luta pela reconstrução nacional, pela democracia, contra os falsos profetas. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Olá! Você gostou deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. E sempre que acabar de assistir um vídeo nosso, toque no sininho. Assim você será notificado sempre que houver um novo vídeo postado.